Bom dia, queridos. Que bom poder estar mais uma vez aqui no templo da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo, poder contemplar a beleza e a formosura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em cada semblante aqui presente. Deus abençoe a você aí através das redes sociais, Facebook da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo, Facebook do pastor Helenilson Terra, através do Instagram da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo. Que bom poder estar aqui com você. Nós estamos funcionando restritamente, a igreja está funcionando restritamente, com todas as cautelas e restritamente os irmãos sentados nas pontas dos bancos, álcool 70 e tomando todo o cuidado. Porque eu quero dizer para você que ainda não acredita nesse vírus. Ele está matando, está levando muitas famílias a chorar. No dia de hoje, muitas famílias estão chorando. Sim, estão chorando. Estão chorando porque estão sepultando seus entes queridos. Então, tenha cuidado. Usa máscara. Usa também o álcool 70 ou álcool gel. Tome cuidado com toda a restrição para que você não leve a doença, esse vírus, para dentro da sua casa. Talvez você seja resistente, mas seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, eles não têm tanta imunidade quanto você. Não brinque com essa doença. É uma realidade. Está matando e está levando muitas famílias a chorar. Mas eu quero convidar a você para estar conosco agora. Vamos aumentar a fé, vamos crescer diante de Deus, vamos conhecer mais a vontade de Deus para cada um de nós. Hoje nós vamos estar estudando mais uma lição e eu quero que você esteja aí com a sua Bíblia ao seu lado, seu cantor cristão. Nós somos amantes do cantor cristão, usamos bastante o cantor cristão. É claro que nós batistas temos outros hinários, mas nós gostamos ainda bastante do hino do nosso cantor cristão. Foi o primeiro cantor do nosso povo batista. E a gente gosta de cantar. Daqui a pouquinho nós vamos estar cantando esse hino do cantor cristão. Nós vamos estar louvando o Senhor, nós vamos estar adorando o Senhor com o hino de número 162. Mas agora eu quero orar. E eu vou orar agora por você. Vou orar pela sua família. Vou orar por você que está sofrendo as aflições desse tempo, os problemas desse tempo. Eu quero orar por você. Eu sei que você tem problemas, eu sei que você está passando por aflição, e eu vou estar orando por você. Baixe a sua cabeça aí na sua casa, convide todos que estão presentes. Eu vou dar ainda uns 20 segundos para você dar aquele alô, chamar aquele que está na cozinha, aquele que está no quarto. Venha para cá, o pastor Helenilson vai orar. Eu vou orar, eu vou pedir o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o único que pode fazer um milagre na sua vida e na sua casa, o único que pode acalentar o seu coração nesse momento de dor, para fazer algo especial na sua vida. Agora, estão todos aí? Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, Todo-Poderoso, Deus do céu e da terra, Deus maravilhoso, abençoe, ó Deus, as famílias enlutadas, as famílias, Senhor, que estão sofrendo, aonde, ó Deus, alguém passou para a eternidade. Ó Deus Todo-Poderoso, a cada dia nós estamos vendo, ouvindo, falar de pessoas que partiram para a eternidade. Ó Deus, abençoe a família, os familiares, dê força aos nossos amigos e irmãos. Ó Deus, estamos em um tempo onde as pessoas precisam olhar para o Senhor, contemplar a beleza da santidade. Apesar da doença estar aí, ceifando as pessoas, mas o Senhor está no controle de tudo, porque o mundo, esse mundo pertence ao Senhor. Ó Deus, te pedimos por aqueles que estão enfermos, que estão sobre uma cama, que já não pode caminhar para a igreja, que já não pode, ó Deus, caminhar nesta terra para um lugar e para outro. Nós pedimos o Senhor, nós suplicamos o Senhor,
o Deus da cura, o Deus do milagre. Faça uma obra, ó Deus, nessa vida. Todavia, Senhor, seja feita a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é boa, é perfeita, é agradável. E como diz Romanos 8:28, tudo contribui para o bem daquele que ama o Senhor. Tudo contribui para aqueles que amam o Senhor. Ó Deus, que palavra poderosa! Muito obrigado, Senhor. Continue abençoando, ó Deus, a tua casa, a tua igreja, os teus filhos, Senhor. Ó Deus, te pedimos uma bênção especial também para o teu filho, o pastor Elvis, que está nesta manhã pregando em outra igreja. Teu servo, Senhor, que também é usado pelo teu Espírito. Ó Deus, fale através do teu servo aos corações. Nós, como igreja do Senhor, te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe a sua família. Vamos cantar o hino 162 do nosso amado cantor cristão. O hino 162. Esse hino, ele foi escrito no ano de 1870. Já se passaram mais de 100 anos. 1870, quase 200 anos. Nós vamos louvar o Senhor com esse hino 162. Vem de manhã, embora o céu sereno parece um dia calma anunciar. Vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Vem de manhã e sem cessar vigiar, sim, orar ao meio-dia, enquanto os sons da terra abafam, mas de Deus a voz de amor recorre a oração, evita a guerra e goza a paz como o Senhor. Vem de manhã e sem cessar vigiar, sim, orar do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor, e contra Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar vigiar, sim, orar e sem cessar vigia a cada instante que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Vem de manhã e sem cessar vigiai, sim, orar. Que bom poder cantar para o Senhor, que bom vigiar e orar e buscar a face do nosso Deus. Estamos em uma manhã muito especial aqui na Igreja Batista do bairro Novo Mundo. A nossa igreja, ele tem esse cenário que vocês estão contemplando através das redes sociais, e esse cenário nós estamos preservando desde que começou a pandemia.
Estamos aqui esse tempo todo, porque nós não temos um outro lugar para as transmissões, a não ser o templo da igreja. Foi um lugar que nós achamos ideal, e desde que começou, nós não paramos. Aos domingos, às quartas-feiras, estamos aqui fazendo a obra do Senhor. É muito bom poder contemplar os nossos irmãos aqui entre nós, os irmãos que têm cooperado conosco desde o início dessa pandemia. Queremos também agradecer esse Deus maravilhoso, que nunca faltou conosco. Ele sempre esteve conosco desde o início desse trabalho, continua conosco, continua nos abençoando, nos fortalecendo e nos garantindo a palavra da verdade. E quero também agradecer a você das redes sociais que tem nos acompanhado, durante todo esse trabalho. Eu quero dar um abraço a cada um de vocês, principalmente todos vocês, mas eu vou destacar alguns aqui que eu estou lembrando seus nomes, tá? O irmão Silvano e a irmã Elizabeth, aí do bairro de Santa Rosa, Campos dos Goitacazes. Quero também a irmã Eleilza, também aqui do bairro das Palmeiras, Cardoso Moreira, a irmã Jaldeci, e muitos outros irmãos que têm nos acompanhado. Então, você que tem nos acompanhado através das redes sociais, você pode compartilhar, pode pedir a todos que compartilhem para que possam acompanhar a nossa escola bíblica dominical. Nós hoje vamos falar da nossa quinta lição, vencendo o abatimento da alma. E você pode deixar a sua Bíblia aberta em Salmos 42:11, tá? Salmo 42:11, deixe a sua Bíblia aberta, que nós vamos ler daqui a pouco. Mas o nosso tema é vencendo o abatimento da alma, tá? Já vai aqui para a tela, tá? Você vai poder nos acompanhar através do slide que nós estamos colocando aí, né, nosso PowerPoint. Você pode acompanhar, vai ficar sempre na tela. Cada tópico que a gente estiver falando, você vai poder acompanhar. Mas já está aí, vencendo o abatimento da alma. Vai ficar na tela e você abra a sua Bíblia aí em casa, aqui os irmãos podem também abrir, Salmo 42, versículo 11, tá? Nós vamos estar lendo esse salmo. Eu tenho várias Bíblias, eu abri aqui uma Bíblia bem antiga que eu tenho, gosto muito dessa Bíblia, e ela já está marcada, o versículo 11, que diz assim, eu vou ler aqui na minha Bíblia, você lê na sua, tá? Na tela vai ficar esse slide aí para você acompanhar, que diz assim, por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele é que o meu socorro, o meu Deus. Ele é o meu socorro e Ele é o meu Deus. Então, o salmista disse, a Ele que é o meu socorro e o meu Deus. Então, Ele é o meu socorro, Ele é o meu Deus. Quando o salmista fala sobre isso, a gente vai direcionar isso para você, tá? Para você, para mim e para você, para todos nós. Mas quando o salmista fala sobre isso, ele fala dos problemas que ele estava enfrentando. Nós também estamos enfrentando problemas. São problemas sérios. São problemas sérios. Há pouco tempo, eu recebi um pedido de uma mãe para que eu pudesse estar orando pela sua filha. Uma menina muito nova, ainda cursando o nível superior. Ela pertence a uma igreja evangélica, mas ela estava com muito medo. Isso é normal, tá? Porque o medo faz parte do ser humano. Todo mundo tem medo. Não tem esse que diz, não tem medo. Todos têm medo, sim. O medo é uma pitadinha que está dentro de cada ser humano. Todos nós temos isso dentro de nós. Tem uns que têm medo do medo. O que é isso? É medo de morrer, é medo de tudo. É quando ele está doente. Tá? Ele está doente. Olha, não se apavore quando eu falo medo do medo. Tá? A pessoa está doente. Precisa de tratamento psicológico, precisa de tratamento psiquiátrico.
o problema é clínico, o problema é sério, precisa de tratamento. E existem muitas pessoas no nosso meio assim, estão com medo, mas muito medo. E o medo tem destruído as pessoas. Pastor, alguém pode perguntar, pastor, mas é normal um crente ter medo? É normal, mas ele precisa superar o medo. Por isso que o salmista diz, por que se encontra abatido dentro de mim, ó minha alma? Tá? Então você precisa vencer o abatimento. Vamos ler o que está na tela? Estamos, como brasileiros, vivendo um tempo complicado, frente aos desafios que a pandemia trouxe a todos nós. Quer pelo medo de ser contaminado, o desemprego, consequentemente a falta de renda, viver isolado e tantos outros receios, que de certa forma são aceitáveis nesse tempo. Tá? De certa forma é aceitável nesse tempo. Então, o medo faz parte. Por isso que o salmista diz, por que, minha alma? Por que você se encontra abatida? Espere no Senhor, Ele é o meu socorro, Ele é a minha vida, Ele é o meu rochedo. Então, o momento é um momento de se agarrar mais com Deus. Eu hoje, ao chegar aqui, tá, o pastor Elvis, que é o nosso pastor auxiliar, já me deu uma notícia não boa, não agradável, né, que o rapaz veio a falecer, um conhecido, uma pessoa de trabalho, ele veio a falecer. Então, a gente estava orando por ele, e agora vamos estar orando pela família, tá? Vamos estar orando pela família. Agora, imagina um medo que tomou conta dessa família, tá? Porque quando as pessoas não acreditam, todas as nossas lições, elas são direcionadas para esse período e esse problema que estamos vivendo. O medo, o vírus, o Covid-19, ou para alguns, coronavírus. Nós estamos vivendo isso. É uma realidade, queridos. Mas nós não podemos viver frustrados, escondidos, por causa da doença. Todos nós podemos ter, ou podemos contrair essa doença. Mas assim que recuperar, a gente sendo recuperado, a gente precisa dar continuidade. A gente precisa caminhar novamente diante do Senhor. Ao período de 14 dias, a quarentena dentro de casa, depois de estar curado, não tem mais nada, vamos voltar ao serviço. Não é assim. Quando o cidadão ou a cidadã, eles estão doentes, e aí tem que se ausentar através de um atestado, ficar em casa, se tratar, e assim que estiverem bons, voltam às atividades. Assim somos nós. Você está com gripe, você está com resfriado, quarentena para você. Fique em casa. Depois que você estiver totalmente curado, volta à atividade. Não tenha medo. Confie em Jesus. Caminhe diante dele. Esse é o tempo de fé. Eu penso que esse é o tempo que Deus, o nosso Deus, está peneirando a igreja. É verdade. A peneira do Senhor está aí. Só vai ficar aqueles que têm fé. Só vai caminhar aqueles que têm colocado as suas vidas diante do Senhor. Eu vi um testemunho de um colega que ele teve o coronavírus. E ele diz assim, primeiro eu quero agradecer a Deus. Muito importante. É assim que Jesus nos ensina. Reconhecer o poder de Deus. Primeiro eu quero agradecer a Deus. Mas também quero agradecer a você que orou por mim, que durante esse tempo acreditou que eu iria sair dessa situação. Porque a pessoa que entra em coma é como que ele entra no esquecimento, ele não vê mais nada. E ele ali fica dependente de quem está pelo lado de fora orando. E ele então se recuperou. Ele disse, agora eu volto às minhas atividades. Vou voltar a adorar o Senhor, vou voltar a proclamar o nome do Senhor, vou voltar a anunciar o poder do Senhor. Porque eu estou vencendo.
Eu estou vencendo. Com o Senhor, Ele disse assim, sou mais do que vencedor. Ontem mesmo eu estava lendo, até apaguei da memória do meu celular, né, aquela mensagem, porque já estava cheio, meu celular estava enchendo, mas apaguei várias mensagens, e dentre elas aquela mensagem, né, de um testemunho vivo, de um homem que venceu e continua vencendo com o poder do Senhor. Vamos seguir. A palavra do Senhor nos diz que, olha, acompanha comigo que está ali. A pergunta que fica é, como a esperança nos ajuda a vencer essa tempestade de pensamentos negativos que acabam afetando o nosso emocional? O que pode nos fortalecer em meio às enxurradas de noticiários e até conversas pelas redes sociais que só nos causam perturbações. Você liga a televisão, aqueles homens, aquelas mulheres estão lá. Nós temos aqui o mapa do coronavírus. Eu tiro. Não quero ouvir aquilo ali. Não quero ver aquilo ali. Não quero ouvir aquele noticiário. Porque muitas pessoas não estão preparadas para ouvir aquelas enxurradas. As pessoas não falam, hoje já não falam coisas boas, só trazem notícias ruins, coisas que vêm a maltratar a vida das pessoas. Então, ali fica essa palavra, a esperança. A esperança é a única coisa que resta dentro de nós. É a única coisa que resta dentro de nós, é a esperança. Eu tenho esperança que tudo isso vai passar. Eu tenho esperança que nós vamos recuperar a economia do município, a economia do estado, a economia do Brasil, a economia mundial. Nós vamos recuperar aquelas pessoas que estão lá entubadas, que entrou para o esquecimento as suas memórias, elas nem sabem se retornarão, mas vão retornar, porque nós estamos orando. E aquelas que não retornarem, elas vão para a presença do Pai, vão ficar com o Senhor. Por isso, igreja, precisamos orar. Esse é o tempo que fez o Senhor. Tudo está acontecendo porque o Senhor está consentindo. Nada acontece por acaso. Até uma folha que cai de uma árvore, um cabelo que cai da nossa cabeça, Deus sabe. Precisamos confiar no Senhor. Precisamos manter a nossa esperança. Há muitos anos atrás, eu trabalhava no meu setor de trabalho. Eu venho de trabalhos difíceis. Eu comecei toda a minha vida de trabalho no campo. Eu cortei cana, eu capinei, eu enchi carreta de cana. E quando então parei de trabalhar na lavoura, eu vim trabalhar na cidade. E na cidade eu fui trabalhar varrendo ruas, varrendo cemitérios. Foi o meu trabalho. E em um desses dias eu estava trabalhando no centro de uma grande cidade, e ali eu estava varrendo, e de repente veio um homem de bicicleta, e ele foi colhido por um automóvel, pela frente saiu atrás, e eu só escutei uma vozinha dizendo, me socorre pelo amor de Deus. Ainda havia esperança, porque ele pediu socorro. Ele pediu socorro, o socorro dele estava em Deus. Havia esperança. Aquele homem foi levado ao hospital. Naquela época não havia os bombeiros que corriam e carregavam as pessoas que tinham que socorrer. Ele foi para o hospital. Mas não sei se ele recuperou ou não. Mas eu sei de uma coisa. Ele tinha esperança, porque ele pediu socorro pelo amor de Deus. Então, a minha esperança, a sua esperança, a nossa esperança está em Deus. Diante dessa enxurrada, aonde nós estamos passando, agora só se fala no Covid-19.
já esqueceram a doença do mosquito, já esqueceram as doenças, as outras doenças, as outras enfermidades. Nós estamos vivendo numa pandemia de doenças. Não é só o Covid-19, mas nós temos outras que estão matando. Se morrem no Brasil 1.200 pessoas do Covid-19, morreram 4.000 pessoas de outras doenças. Então, a nossa esperança está em Deus, para que o nosso povo possa ser recuperado. Aquele que se encontra nos leitos dos hospitais, aqueles que se encontram abatidos devido ao sofrimento físico, que abateu o seu emocional também, que possam ser curados. Porque quem cura a nossa mente, o nosso coração, é Deus. Ele é a minha esperança. Ele é a nossa esperança. Vamos seguir. Nós vamos ao primeiro ponto da nossa lição, vencendo o abatimento da alma. E nós temos aí o primeiro ponto, já se encontra na tela, você vai poder nos acompanhar. Em dias de desesperança, busque a Deus. Olha o que está escrito ali, o verso 1 e 2. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. Ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei antes a face de meu Deus. Aí o salmista, ele está dizendo, em tempo de desesperança, busca Deus. Ninguém é de ferro, ninguém é blindado. É verdade, de quando em quando um de nós, até eu mesmo, eu entro no meu quarto, ou estou em algum lugar e fico ali sofrendo um pouquinho, relembrando o meu passado, relembrando os dias felizes, e aí a gente fica abatido. Mas só que não é uma desesperança. Naquele momento nós estamos ali, mas nós estamos seguros, porque o Espírito Santo está ali conosco, e Ele revigora a nossa alma, Ele nos fortalece, Ele nos dá vida, Ele nos dá esperança, Ele nos mostra a verdade do Senhor, Ele nos diz que tudo está diante de Deus, e que nós vamos caminhar diante do Senhor. Por isso que Ele diz, assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Ah, que coisa gostosa, a gente beber do manancial de águas do Senhor. Você tem Bíblia? Você que está me ouvindo aí na sua casa tem Bíblia. Você não é membro da igreja, mas você tem Bíblia. Beba desse manancial. É como que você estivesse com a Bíblia assim, na sua mão, e fosse uma água, e você estivesse bebendo. É verdade. Quando nós estamos lendo a palavra de Deus, nós estamos bebendo desse manancial, desse poder. Nós nos enchemos, nós nos fortalecemos. E aí, o nosso emocional revigora e a gente caminha. Eu disse que ninguém é blindado. Ninguém é blindado. Isso é uma realidade. Você que tem passado momentos difíceis, ou já passou, a nossa mente, ela guarda tudo. Desde que quando a gente era criança. E de quando em quando a gente vai lá atrás, no inconsciente, e aquilo volta no consciente, volta para a gente ter consciência do que vivemos lá atrás. Às vezes nos causa um pequeno sofrimento, mas aí vem o Espírito Santo, estou com você. Calma, calma, aquilo vem para nos fortalecer. Os problemas vêm para nos fortalecer, para aumentar a minha e a sua fé. Você precisa acreditar no Senhor. Vamos seguir.
a gente vê ali o salmista dizendo, o salmista estava em um deserto, tá? O salmista estava em um deserto, circunstancial e também presencial. É verdade. Eram as circunstâncias que ele estava vivendo, porque ele estava presenciando a situação dele. Ele trazia dentro do seu interior um aperto no coração, que é um sentimento de angústia. Ele estava angustiado. Hoje mesmo você vai poder ver mais tarde, ainda não coloquei, você vai poder acessar lá o Facebook do pastor Helenilson Terra e vai ver o devocional de hoje. Já vou adiantar para você o que o salmista estava vivendo. A história dele, a dor que ele estava vivendo, a pandemia de dor que ele estava vivendo, a circunstância da sua vida, presenciando tudo, a dor que era grande. Primeiro morre o filho dele, nos braços dele, uma criança que nasceu e algumas horas depois morre. E o salmista chorava, pedia ao Senhor, Senhor, me devolve essa criança, Senhor, me devolve essa criança, Senhor, preciso de volta. O Senhor disse, não, tudo contribui para o bem daquele que ama o Senhor. E ele não entendia o que o Senhor falava. Foi obrigado o sacerdote a falar para ele, meu rei, a criança está morta, essa é a vontade do Senhor. E ele saiu dali. Comeu, bebeu, se fortaleceu, sepultou a criança e continuou a vida. Dias depois, Aminon, o filho dele, violenta Tamar, a filha de Davi, filho. Houve ali uma violência sexual. Davi entra num pavor tremendo. Imagina a situação que ele estava vivendo, que tristeza. Aminon para não ser morto, o pai também não queria matar, era um problema sério, era um coração de um pai amoroso, sai daquela cidade e vai embora viver isoladamente. Mas Absalom não queria saber disso, o outro irmão. Armou um esquema, convidou todos para participar anos mais tarde, e ele guardou aquilo ali, e quando Aminon entra, ele faz com que ele entrasse em um corredor e matou o seu irmão. Davi recebe a notícia que Aminon estava morto, e foi Absalom que matou o seu irmão. Que tristeza em família, tragédia, mais tragédia. É por isso que o salmista estava vivendo em um deserto. E esse deserto era tremendo, era uma dor que ele estava vivendo. E diz a Bíblia que já era uma angústia. Uma coisa que murchava o salmista de quando em quando. Queridos, você que é meu irmão, você que é meu amigo, de vez em quando nós que somos crentes nos murchamos. Não adianta mentir para mim e dizer que você nunca passou por uma angústia, porque não tem como acreditar. Todos nós de quando em quando murchamos, sentimos aquilo ali, mas a gente volta novamente. É como uma planta que você esquece de botar água nela, ela murcha, depois você coloca a água, ela fica com as folhas bonitas novamente, não cai as folhas. A angústia, ela vem de quando em quando para aqueles que já viveram momentos difíceis em sua vida. Davi viveu isso, era uma dor muito grande, mas o salmista registra assim como a coça, ele tinha sede de Deus. Ele tinha sede de Deus, e ao contemplar elementos da natureza, ele vê o seu interior. Quando a gente contempla as estrelas, a lua, o sol, as nuvens, a água que cai do alto e rega a terra. Quando a gente olha a montanha, e lá naquelas montanhas a gente vê as árvores verdinhas, como pode, se a água está lá no solo, está no chão, como pode ter água lá do morro? São das montanhas que vêm as águas.
apesar de ter aquelas que tem no chão. Mas é coisa de Deus, é obra de Deus. Deus faz assim. Assim como as águas vêm lá daquele alto da serra, da onde você pensa, como pode ter água no alto daquela montanha? A palavra de Deus, o manancial de Deus, a verdade de Deus, o nosso alimento vem do céu, lá do coração de Deus para os nossos corações. Quando Deus mandou que Israel saísse para catar o maná não brotava da terra, o maná não brotava das árvores, o maná caía do céu. São milagres. Deus é o Deus do milagre. Por isso que o salmista vivia em um deserto, mas ele contemplava a beleza, a formosura, a majestade do Senhor, o poder de Deus na natureza. Deus agindo. Vamos continuar, vamos seguir. O segundo ponto vai nos dizer que em dias de desesperança, leve o seu coração e a mensagem que fortalece. Nos diz ali, as muitas lágrimas servem-me de mantimento de dia e noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Olha só o salmista falando, Senhor, as minhas lágrimas me servem de mantimento dia e de noite. As minhas lágrimas. Há uns anos atrás, eu vinha caminhando pelo centro da cidade, eu andava com lenço na mão, e não tinha como conter as lágrimas, descia, eu enxugava, e um amigo olhou para mim, me abraçou, não falou nada e foi embora, e eu também não tive nada para falar, mas recebi um abraço que falou muito ao meu coração. Um abraço que falou muito ao meu coração. E eu saí enxugando as minhas lágrimas. E aquelas lágrimas deveriam cair. Elas não poderiam ficar guardadas, porque as lágrimas, elas foram feitas para jorrar mesmo. E elas me serviam de alimento. Era o meu suprimento, porque Deus estava ali enxugando as minhas lágrimas. O salmista chorava. Apesar de ser um rei poderoso, ele chorava. Doía aquilo dentro dele. De ver uma tragédia que aconteceu, uma pandemia de tragédia na sua família. Mas ele confiava no Deus. E aí, o autor ele vai nos dizer ali, você nos acompanha, quando me lembro disso dentro de mim, derrama a minha alma, diz o salmista, pois eu havia ido como a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, como multidão que festejava. Sabe o que quer dizer isso? Muitos dos nossos irmãos hoje estão lembrando, como salmista. O salmista ia para a igreja com prazer, com uma alegria, mas ele ficou impedido. Porque ele havia pecado, ele havia errado, a dor era muito grande, ele estava passando por uma pandemia, também de problemas, havia passado por essa pandemia, e ele já não ia para a igreja como aquelas pessoas que iam festejar. Há poucos dias eu fui visitar uma irmã, da nossa igreja, e ali visitando aquela irmã, ela chorou, e as lágrimas dela, eu pude ler cada pingo daquelas lágrimas que caíam. Era como que ela dissesse assim, pastor, eu ia para a igreja como com a multidão para festejar, para adorar, para cantar, para exaltar o nome do Senhor, e agora eu já não posso mais, diante dessa pandemia. Eu ia para a igreja com voz de alegria e de louvor, com a multidão. A como me apanhava no meu portão, eu estava ali na igreja cantando, entregando o meu dízimo, entregando a minha oferta com o coração aberto. E eu agora já não posso ir. E eu disse para a irmã, continue em casa. Vai chegar o momento da irmã voltar a caminhar para a igreja. Vai chegar o momento. Tudo tem o seu tempo.
Tudo tem o seu tempo. Que coisa maravilhosa. A gente vê irmãos fiéis. Esse momento de escola bíblica dominical, ela está ali cultuando o Senhor. Está ali. Essa irmã é uma verdadeira serva de Deus. Esse é o momento que os crentes, aqueles que dizem, eu sou a igreja do Senhor, devem estar em casa. Momento de escola bíblica dominical com uma família. Hoje é domingo, é o dia da escola bíblica dominical. Vamos fazer culto ao Senhor. Esse é o dia que fez o Senhor. Vamos seguir. O salmista apresenta angústia ao se lembrar de algumas coisas. Lembrava como o seu povo ia aos cultos públicos da ida às festas. Era assim. Quando a gente ia para a igreja, mamãe e papai botavam a gente, vamos a criança na frente, ninguém andava para trás não, o papai e mamãe atrás e nós na frente. A gente ia na frente, e ali a gente ia alegre, porque ia para a igreja do Senhor. E ali, ele diz ali, quando diz o salmista, apresenta aquela angústia ao se lembrar de algumas coisas. Lembrava como o seu povo ia aos cultos públicos, da ida às festas, dos cânticos que eram entoados até chegar ao lugar de adoração. Ele está adoecido ao lembrar que estava agora sem esta oportunidade. Percebeu? Ele estava triste porque não tinha essa oportunidade. Enquanto muitos têm a oportunidade e fica em cima de uma cama dormindo, fica com o telefone na mão nas redes sociais, fazendo coisas que não deve, tem a oportunidade de adorar, de cultuar, de juntar-se na igreja para pedir ao Senhor, Senhor, nos ajude nessa pandemia, cura os nossos irmãos. Ficam em casa. Poderiam, você que tem uma saúde, você que tem condições, você que pode, nesse momento que as igrejas estão funcionando restritamente, vá à igreja. Participa deste grupo restrito, com toda a segurança, máscara, álcool na mão, não dá a mão a ninguém, não bota a mão a ninguém, não bota a mão em nada, vá à igreja. Você tem a oportunidade de estar perdendo. Não perca a sua oportunidade, ela é sua. Vamos continuar a palavra do Senhor. Vamos seguir. Terceiro ponto, está ali. Em dias de desesperança, lembre-se de Deus. Vamos ver o que está escrito ali, tá? Eu sempre boto aí os versículos do Salmo que nós lemos, que é o Salmo de número 42, mas você vai ver à luz do que está escrito ali, no que está na sua Bíblia. São interessantes, volta lá. É interessante que as colocações do salmista, quando diz que as ondas e os vagalhões ou catadupras, ele está mostrando ali que são as cascatas, cachoeiras e cataratas, são de Deus. O salmista não vê os problemas, as lutas, como algo do diabo ou consequência do seu próprio pecado, mas consegue ver tudo como oriundo da ação de Deus e fazer disso o seu cântico, sua oração. Às vezes as pessoas, isso aí é obra do diabo. É a obra do diabo. Nós não podemos falar o que nós não sabemos. Mas nós podemos falar que Deus, sim, está peneirando a igreja. Porque se está acontecendo, Deus está consentindo. Então tem consentimento de Deus. Então o salmista, ele vê nesses dois versos que está escrito, os problemas. São problemas sérios, mas ele está ali. Então
o que diz ali, em dia de desesperança, lembre-se de Deus. Lembre-se de Deus. Não fique colocando culpa no diabo, nas coisas, nas pessoas, em quem fez o vírus. Não. Esse é o momento de esperança. Esse é o momento de olhar para o Senhor. Vamos seguir. Diz ali que muitos cristãos, influenciados pelo misto de pregações, né? Aqueles crentes místicos, né? Que ouvem e participam, começam a achar que tudo o que acontece e o que inquieta vem do diabo. Daí tantas frases de efeito, tais como: pisa na cabeça do diabo, está repreendido, está amarrado, determino isso ou aquilo, não aceito, e por aí vai. Esse é um tempo de amadurecimento, crescimento e maturidade. Os crentes estão sendo influenciados por pregações místicas, pelos místicos. O que é uma pregação mística? São pessoas que falam tudo aquilo ali. Não, isso é obra do diabo. São pessoas que não pregam a Bíblia como ela é. Inventam moda. Na liturgia, nas suas pregações, inventam coisas que não existem. Faz com que o crente passe debaixo de lençol, carrega uma vassoura para a igreja, leva um lencinho para ungir. E isso é místico. O nosso coração deve estar ungido, cheio do poder de Deus. Esse é o tempo de esperança. Aqueles que estão acometidos por alguma enfermidade têm esperança de ficar bom, de ficar curado. É verdade. Todos nós temos direito de sonhar. Não importa a idade. Se temos 10 anos, 15 anos, 20 anos, nós temos direito de sonhar. 80 anos, temos direito de sonhar. Há poucos dias um amigo ligou para mim, ele tem 65 anos, ele disse: olha, estou trabalhando, já comprei mais uma propriedade, estou avançando assim. E eu disse: glória a Deus, continua lá. Vejo uma pessoa com 75 anos trabalhando, comprando, Deus abençoe. E eu perguntei ao meu amigo: e seu pai, como é que está? Meu pai está bem, pastor. Graças a Deus. Meu pai tem 92 anos e eu fiz uma pergunta. Eu fui capcioso, fiz uma pergunta a ele. E ele está dirigindo ainda? Sim. Ele vem de lá da cidade dele, vai até a propriedade. E não é perto não. É cerca de 50 quilômetros. Ele dirige, 92 anos. Dirige. E como ele disse para mim, está bem de saúde, continua sonhando. Que coisa maravilhosa. Continua sonhando. O crente é assim, ele não para. Ele vive sonhando. Então continua sonhando. Se você está sonhando em sair dessa enfermidade, continue. Sua esperança está em um Deus vivo, poderoso. Vamos seguir. O último e quarto ponto vai nos dizer que em dias de desesperança, persevere. Depois você vai consultar lá que diz que esperança em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação. A tristeza do salmista é real, mas não para. Ele persevera em trazer para si mesmo a esperança. Ele persevera, não, eu acredito. As convicções do coração. Às vezes, as nuvens escuras parecem permanecer sobre a família, é verdade. Mas precisamos trazer à mente a certeza de um Deus perseverante, que é o Emanuel, Deus conosco. Os problemas abateram sobre você, os problemas recaíram sobre a sua família. Mantenha a esperança no Senhor. Lute. Ore ao Senhor. Uma mãe desesperada disse: pastor, eu estou perdendo a esperança com a minha filha. Eu disse para ela: lute. Lute. Mantenha a esperança. Mesmo que a sua filha venha ter cabelo branco, lute. Você vai vencer. E um dia ela falou: pastor, estou vencendo.
Minha filha está bem, está indo para a igreja. Ela está agora voltada para o Evangelho. Deus está fazendo uma obra na minha vida. E aquela irmã, ela foi vencida pelo poder do Espírito Santo quando ela estava indo para o carnaval. Ela nos acompanha pelas redes sociais, no nosso devocional diário. E cada devocional ela manda uma mensagem de aleluia ou glória a Deus. Que coisa! Deus é o Deus da esperança. Vamos caminhar, vamos seguir quando nós temos ali uma conclusão, que diz, nada melhor do que, em meio à desesperança, olharmos para as promessas e o cuidado de Deus. Mergulhamos no cântico de vitória de Paulo em nossas crises, registrado em Romanos 8, de 31 a 39, você vai ler daqui a pouquinho na sua casa, quando terminar tudo, você vai estar lendo esse cântico de vitória. Quando Paulo, ele tinha os seus problemas, ele estava vivendo uma pandemia também de pecado, hoje o nome é pandemia. Ele está vivendo uma pandemia de pecado quando ele caiu diante de Deus. E ele ficou cego, 3 dias e 3 noites sem ver, sem comer e sem beber. Mas quando ele abriu os olhos, abriu no reino de Deus. E agora ele enfrenta os opositores, aqueles que se revoltaram contra ele. Ele disse, Deus sabe o que faz. E ele colocou a vida dele diante do Senhor. E ele diz lá, todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama o Senhor. E ele estava dentre esse povo que estava contribuindo para o Senhor. E você também pode estar contribuindo. Você não é membro da igreja ainda. Você está nos acompanhando pelas redes sociais e ainda não é membro da igreja. Você é um crente que tem falhado diante do Senhor, não tem ainda convicção. Você é aquele que nesse momento a ficha caiu e que agora, nesse exato momento, quer caminhar com o Senhor, quer revigorar as suas forças, quer ser um servo fiel ao Senhor. Então eu vou orar por você. A você que nos acompanhou nas redes sociais. A você que nos acompanhou desde o início dessa programação. Baixe a sua cabeça. Feche os seus olhos. Eu vou estar orando por você. Bendito Deus, eterno, glorioso Pai, Deus de infinita bondade, obrigado, Senhor, porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, porque o Senhor faz tudo perfeito. Esse é o dia que fez o Senhor, dia de vitória, dia de alegria, dia também, ó Deus, aonde o Senhor está agindo nos corações. Obrigado e muito obrigado pelo Teu Espírito. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o único Deus. Senhor, abençoe esse irmão, abençoe essa irmã, abençoe esses amados que estão agora suplicando o Senhor a cura, o milagre em sua vida, a ação do poder do Senhor. Obrigado, meu Deus, e muito obrigado. Nós te agradecemos, meu Deus, pelo milagre da vida, o milagre de estarmos aqui neste lugar de adoração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse é o dia que fez o Senhor. Fique com Deus. Deus abençoe a você. Deus abençoe a sua família.